Meu irmão e minha irmã, nós iniciamos hoje o sagrado tempo da Quaresma do Senhor. É um dos tempos muito importantes da Igreja, porque ele nos conduzirá àquilo que é o âmago da nossa fé: paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, ao iniciarmos nessa quarta-feira de cinzas, esse tempo sagrado da Quaresma, a Igreja nos convida a um tempo de conversão, um tempo de rever a nossa caminhada. Por isso a Quaresma, esses 40 dias em que nós viveremos, buscaremos atentamente ouvir a palavra de Deus cada dia, deixando que essa palavra aponte para nós um itinerário de conversão. Sobretudo nas liturgias dominicais, cada domingo da Quaresma, nós abriremos os ouvidos e o coração para acolher a catequese da Igreja, que quer nos preparar para um caminho de purificação interior, para que possa nascer com o Cristo ressuscitado a nova criatura. E a Igreja nos apresenta já nessa quarta-feira de cinza, no Evangelho que ouvimos, as 3 armas deste tempo quaresmal, que apareceram no Evangelho nesta ordem: esmola, oração e jejum. 3 armas que querem dizer o nosso relacionamento. Veja, primeiro, o nosso relacionamento com os outros, a esmola. Depois, o nosso relacionamento com Deus, a oração. E depois, o nosso relacionamento com as coisas, o jejum. E a palavra nos convida a entendermos o seguinte: ou nós escolhemos a nós mesmos até um desprezo de Deus, ou nós escolhemos a Deus até o desprezo de nós mesmos. Acolher a Deus para o desprezo de nós mesmos permitirá como consequência termos a vida nas mãos, a consciência da própria existência. Fazer a escolha de nós mesmos e desprezarmos a Deus, certamente cairemos no abismo e não conseguiremos chegar a lugar nenhum, porque é Deus quem orienta a vida do homem, porque Ele é o sentido da vida do homem. Por isso, quando nós escolhemos o olhar de Deus, libertando-nos da vanglória, e damos glória ao único que é digno dela e que nos dá a verdadeira glória, a única de que nós precisamos para a nossa plena realização, o homem encontra então o sentido da vida. Mas o Evangelho diz que não basta orar, jejuar e dar esmola. Tem um modo correto disso ser feito. Isso deve ser feito no segredo do coração. O bem só precisa de um reconhecimento, o de Deus. É Ele quem aprova a nossa consciência. Diante de Deus, não com alarde, mas com discrição e simplicidade para receber a glória de Deus. Esse tempo quaresmal é o tempo em que muitas pessoas se dão a uma penitência, a uma abstinência, e isso é muito bom. Não podemos perder de vista isso. Então hoje é importante que você traga: que sacrifício eu farei nessa Quaresma? Com qual finalidade? Que através desse exercício penitencial eu consiga ser mais de Deus. Não façamos penitências apenas com uma ideia de ficar sem alguma coisa durante 40 dias, porque depois dos 40 dias a gente volta e busca tudo de novo. Não é esse o sentido. O sentido é você perceber que distante dessa coisa, dessa situação, por 40 dias, certamente você viveu mais livre. E a graça está dizendo, como você suportou os 40 dias, você pode continuar vivendo assim, porque Deus sustenta a tua decisão. Deus sustenta o desejo que você traz na alma de ser somente dele. Com toda a humildade, nessa quarta-feira, recorramos às nossas igrejas. Inclinemos a nossa fronte diante do sacerdote,
diante do ministro e deixamos com que esse gesto da igreja sacramental, esse gesto da igreja possa trazer a nós a verdadeira consciência de que nós somos pó, de que nós não somos nada e que nós precisamos da graça de Deus. Por isso, converta-te, convertei-vos e crede no Evangelho. É o tempo da conversão do Senhor, que o nosso coração se apronte para Ele. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.